Muito boa noite, senhor presidente. Muito boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público que está presente aqui na sessão hoje, aqueles que nos assistem também no Facebook, que nos ouvem na Rádio 92. Vim preparado, senhores, para falar hoje aqui sobre problemas que estão afetando a população há muito tempo, preços de combustíveis, enfim, sou muito demandado para falar sobre isso, mas antes de entrar no assunto para o qual me preparei para falar hoje, vou ter que seguir a fala aí do vereador Paulinho, porque estamos sim sendo cobrados, né, Paulinho, sobre as contratações, a nossa rejeição a projetos para... Nós rejeitamos 3 projetos de contratação emergencial nessa casa. Aliás, nós rejeitamos 3 projetos de 160 e poucos, de 170, votados o ano passado e esse ano. Aprovamos tudo e rejeitamos 3. Contratação de operadores de máquina, contratação de operários e contratação de 2 engenheiros. Tínhamos o pedido nessas contratações, num pacote de muitas contratações, tínhamos o pedido do Sindicato dos Municipários para rejeitar todas, porque há uma preocupação muito grande com o fundo de previdência e a única forma de equalizar um pouco o passivo do fundo é com concurso público. E por isso o sindicato nos pediu que rejeitasse os projetos todos para forçar, a agilizar o executivo a fazer o concurso que o prefeito prometeu, senhores, várias vezes, e prometeu inclusive na página do município para fazer no primeiro trimestre desse ano, ou seja, até março de 2022. Nós estamos findando junho, estamos findando o segundo trimestre, estamos entrando no segundo semestre de junho e não tem nem sinal de fumaça do concurso aí pela frente. Mas mesmo com o pedido para rejeitar os projetos, nós aprovamos a maioria das contratações. O Paulinho falou antes aqui sobre os cargos aprovados, arquitetos, topógrafos, fiscal de obras, enfim, uma série de cargos, e fomos negociar com o executivo para que diminuísse o número de contratações. Diálogo, senhores. Fomos buscar o diálogo. Então, aqueles que nos acusam de ser contra a administração, que vão verificar os fatos antes de sair falando besteira por aí e caindo na pilha, na mentira do executivo, porque é mentira de dizer que nós somos contra o município, que nós fizemos politicagem, que nós somos contra a administração. Se fosse isso, nós não tínhamos aprovado mais de 98% dos projetos que entraram nessa casa. E se fosse isso, não teríamos buscado diálogo com o executivo para pedir para que o prefeito diminuísse o número de cargos, então. Diminui pela metade, de 10 operadores, 5. De 15 operários, 7. Nós pedimos isso. O executivo disse, não, ou é 8 ou 80, ou tudo ou nada. 5 não me ajuda, 7 não adianta. Então é esse tipo de reciprocidade que não existe quando a gente busca o diálogo. E aí, para quê? Para poder sair dizendo para a população que a culpa dos serviços não estarem acontecendo é dos vereadores. Como se nós fizéssemos obra, como se nós operássemos máquina. Então está na hora, e repito isso, está na hora do prefeito vestir as calças e assumir as suas responsabilidades. Ao invés de tentar transferir a culpa daquilo que é a sua responsabilidade para a Câmara, para o tempo, para o clima, para as estrelas, para o sol, para a lua. Meus senhores, a responsabilidade de executar a obra é do Executivo Municipal. Antes você deixava a cidade um brinco com o mesmo número de servidores que tem hoje, sem terceirização, inclusive de máquinas de serviço. Ano passado foi gasto quase 1 milhão em terceirização de máquinas. E era necessário, e não estou nem criticando isso, era necessário, trabalharam a maior parte do tempo na área rural do município em serviços necessários. Tá? Mas então não pode ficar transferindo responsabilidade, senhor prefeito. Paulinho pediu uma parte. Estou falando em fazer, de que nós não é nós que temos que trabalhar, que fazer obras. Só para citar um exemplo que o prefeito colocou, então por que eles não vão pegar uma máquina e fazer? Só para citar, assim, o prefeito atual, quando ele foi vereador, ele deve ter pego muitas máquinas e ter feito serviço, né? Prefeito, só para te falar, deve estar assistindo, o senhor sabe o que é ser vereador, né?
com toda certeza, o senhor conhece o que é ser legislativo e o que é ser executivo, né? O senhor sabe muito bem que nós não podemos chegar no parque de máquina, porque se isso for possível, o senhor me deu uma retro, me deu uma patrola que eu aprendo facilzinho. Eu já fui colono, já operei trator, sei, foi bem tranquilo, eu consigo, eu aprendo fácil. Mas o senhor sabe que isso é proibido e não só. Isso é demagogia. Isso é demagogia, senhor prefeito. Por favor, né? Mas eu quero também aqui agradecer aos funcionários públicos que estão fazendo o trabalho deles, tá? Então, eu já disse esses dias que talvez o que está faltando na administração pública, Diego, é um planejamento, né? É gestão. Isso eu acho que falta. É fazer com que as pessoas lá de dentro façam cada um o seu trabalho, que estão fazendo. Então, parabenizar os funcionários públicos que estão desenvolvendo um belo trabalho. Agora, essa questão de usar a demagogia que está sendo usada lá dentro da prefeitura, isso sim, pelo executivo. Mas os funcionários, graças a Deus, estão fazendo um belo trabalho. Obrigado. Obrigado, Paulinho, pela contribuição. Dizer também, senhores, que tem coisas boas que estão acontecendo na administração. E nós, inclusive, falamos disso aqui várias vezes e aprovamos esses projetos aqui, como as leis de incentivo, por exemplo, para a área rural, aí várias leis de incentivo feitas aqui, aprovadas e elogiadas por essa casa. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. E creio que estamos fazendo bem. E, repito, está na hora do executivo parar de distorcer os fatos e querer se eximir da sua responsabilidade e culpar os outros por aquilo que é seu papel. Então, acho que deu disso, já passou, a eleição passou, já faz 1 ano e meio. O senhor é o prefeito é o senhor foi escolhido pela população, então governe para a população, resolva os problemas da população, senhor prefeito, sem culpar os outros por aquilo que não acontece. Você reorganize a casa, planeje de novo e faz. Todo mundo quer que as coisas aconteçam no município e nós queremos também, tanto quanto o senhor. Agora eu vou me ater ao tema, vereador Gilmar, que eu vim preparado para falar. Ia falar 10 minutos disso, mas vou encurtar aí para menos da metade disso. Senhores, tenho certeza que cada um de vocês, no seu dia a dia, tem sido abordado e tem entrado nas rodas de conversa sobre o alto preço, o alto custo de vida, o quão caro está ir ao mercado, o absurdo que está para abastecer o carro, o preço que está o botijão de gás. Todo mundo está sentindo no bolso, senhores, o descaso do governo federal para com a população brasileira. E sobre os combustíveis, acho que pela primeira vez na história, né, nós temos agora acho, o diesel mais caro que a gasolina. Imagina, vereador Dirley, o que significa isso? Imagina o custo do frete para o caminhoneiro. Imagina o quanto isso vai refletir no preço dos alimentos nas prateleiras do supermercado. E aqui nós temos o vereador Ingomar, que é caminhoneiro, que sabe o que isso significa. Imagina o absurdo disso, senhores. E aí a gente tem que falar disso aqui no município também. Nós não podemos falar só de assunto local, porque o que está acontecendo está impactando a nossa vida aqui. E a responsabilidade disso tem um nome, senhores. É Jair Bolsonaro. É este despresidente que está acabando com a soberania nacional, que faz um governo entreguista, que está entregando setores estratégicos do país, energia elétrica, agora quer privatizar a Petrobras, está entregando na mão do capital internacional, e aí quer falar em pátria, quer vestir a bandeira do país, um governo entreguista. O governo que está mentindo para a população sobre o preço do combustível, está criticando a Petrobras que ele comanda. Ele que nomeia o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ele que nomeia o presidente da companhia, senhores. Ele que indica a maioria dos membros do Conselho de Administração. Então, como que ele não pode resolver o problema dos preços dos combustíveis? Basta ele fazer o seguinte, senhores, acabar com o vínculo do preço do petróleo, desvincular do dólar. Isso foi feito lá em 2016, depois do golpe na presidenta Dilma. Foi feito pelo Temer com apoio do então deputado Bolsonaro, que prometia na campanha eleitoral 1 litro de gasolina a R$ 2,50. Todo mundo lembra daquela imagem, né, daquele bannerzinho. Gasolina R$ 2,50 e botijão de gás a R$ 35. Ele só faltou ele falar que o botijão de gás era 4 vezes de R$ 35, né? Não era parcelado, né? Faltou ele dizer isso.
Faltou dizer que o 2,50 ia ser 8, 9 reais, daqui a pouco vai bater em 10. E falta ele dizer para a população brasileira que ele não quer mudar o preço do combustível. Porque ele se comprometeu com as empresas internacionais, se comprometeu com as multinacionais a não baixar. E aí nós estamos aqui suando, tendo que escolher qual conta pagar, que é isso que o trabalhador está tendo que fazer. Está tendo que escolher qual conta pagar, qual deixar de lado, qual parcelar, o que abrir mão para conseguir abastecer o carro, para conseguir trabalhar. Tem que escolher, senhores. Olha que situação que esse país se encontra. Olha que situação que esse governo está deixando esse Brasil. Olha o absurdo que é isso, senhores. Agora, forçou a redução do ICMS. Forçou a redução do ICMS. Isso vai impactar o quê? Vai impactar aqui nos municípios. É perda de arrecadação nos estados, é perda de arrecadação dos municípios, é menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para a educação. Tá? É isso que vai acontecer, senhores. É menos recurso para serviços públicos básicos necessários à população que já está com serviços precarizados. E tão logo aprovada a medida de redução do ICMS, que seria a solução, a salvação da lavoura, o combustível no outro dia, como um tapa na cara de cada brasileiro, como um soco no estômago, Gilmar, o combustível é reajustado novamente. Que vergonha, senhores, nós temos um presidente deste nível, deste baixo nível, desse naipe no comando desta nação. Bastava ele desvincular o valor do barril do petróleo do mercado internacional do dólar. Bastava isso. E aí os acionistas internacionais iam ficar com menos dinheiro. Mas a população brasileira ia ter condição e dignidade para fazer escolhas, para saber no que investir. Então, senhores, era isso que eu gostaria de falar na sessão de hoje. Meu tempo se esgotou. Desejo uma semana abençoada e excelente trabalho para todos. Boa noite.